Compartilhar a tela toda com vocês, área de trabalho inteira, e tá aqui. Deixa eu colocar um pouco para baixo, para isso aqui não atrapalhar. Beleza. Então, agora, próximo conjunto é o conjunto 6. Né? Estamos aí para fazerem o 6, 7, 8 e 9, o 10 e o 11, eles já estão feitos lá quando nós definimos as variáveis. Então, eu tenho que ir aqui no 6, 7, 8 e 9. Vamos agora fazer o seguinte, pessoal. A parte que é aqui, o conjunto 6, eu vou descartá-lo por enquanto. Depois nós vamos fazer o 6, mas eu vou deixar para um próximo momento, porque ele é aquela que envolve os pontos de transbordo. Então eu quero fazer primeiro com vocês aqui sem considerar a existência de qualquer ponto de transbordo. Ou seja, a carga, ela vai no mesmo caminhão desde o momento da coleta até a entrega. Não significa que ela vá direto do local de coleta para o local de entrega. Nós podemos ter lá uma requisição, uma carga, por exemplo, que seja a coleta dela no ponto 0 e a entrega no ponto 3. Só que o caminhão passe pelo ponto 2 antes. Isso pode acontecer. Nós podemos ter um caminhão que leve direto, que leve a requisição coletada no 0 até o ponto 3, passando pelo ponto 2, e no ponto 2 até possa pegar outra carga e levar também até o ponto 3, ou seguir o caminho da maneira que quiser. Então, não vou considerar aqui com vocês, por enquanto, essa possibilidade de transbordo. O transbordo, lembrando, era quando um caminhão leva uma carga até um determinado ponto, ele leva a carga até uma cidade, nessa cidade a requisição, a carga é descarregada e um outro caminhão faz a carga dela lá para fazer a continuação do transporte. Então aqui nós, por enquanto, não vamos considerar aqui o transbordo. Até vou deixar numa cor diferente para depois lembrarmos de fazer essa inclusão. Então, por enquanto, aqui não tem essa parte do transbordo. Vamos para a seguinte. Nós não tendo o transbordo, significa que esse conjunto T ele é vazio. É que nenhum ponto é ponto possível de transbordo. Logo aqui no conjunto de restrições 7, onde nós temos aqui o I pertencente ao conjunto dos nós, excetuando os pontos de transbordo, será todos os pontos, serão todos os nós que nós temos, porque o transbordo, o conjunto dos pontos de transbordo é um conjunto vazio. Então, vamos lá aqui, eu vou deixar, opa, coloquei no lugar errado, eu vou deixar assim, ó, conjunto 6, vou deixar aqui, ó, faremos depois. Deixa aqui que nós faremos isso aqui depois, em algum outro momento. E vamos aqui para o conjunto 7. Conjunto 7 de restrições. Conjunto 7 de restrições tem lá que é uma restrição para cada K, ou seja, uma restrição para cada veículo, para cada R, ou seja, para cada requisição e para todo nó que pertence ao conjunto de nós. Lembrando aqui que nós estamos considerando que não tem transbordo, então esse conjunto T aqui é o conjunto vazio. E daí, dado um veículo, dado uma requisição e dado um nó, nós vamos ter que fazer esses dois somatórios aqui. Então, vamos ter lá, começando com o primeiro mais externo, que é o K, referente aos veículos. Então, for int K igual a 0, enquanto K for menor do que quantidade de veículos, fazemos lá o K mais. Depois disso, vamos para as requisições.
Então, for int r igual a 0, enquanto r for menor do que quantidade requisições, vamos fazer o r mais mais. Depois disso, para todo i, né? Aqui é pertencente lá àquele conjunto de nós. Então, for int i igual a 0, enquanto i for menor do que quantidade de nós, fazemos aqui i mais mais. Então, temos toda essa parte aqui externa realizada. Agora, temos que fazer no que envolve da restrição, este somatório e o outro somatório. Então, vamos ter uma expressão 1 para guardar este primeiro somatório e uma expressão 2 para guardar aqui o segundo somatório. Isso ficará o seguinte, limparemos aqui a expressão 1, limparemos a expressão 2. Então, as duas expressões estão lá limpas. Uma vez que essas duas expressões estão limpas, vamos fazer aqui a primeira delas. Então, o que nós temos aqui na primeira? Se nós pensarmos o i, o k e o r, eles já estão fixos aqui para cada uma das restrições. A nossa variação será no j. Então, aqui é fazer um for de int j igual a 0, enquanto j for menor do que quantidade de nós. J mais mais. Então, que é essa nossa variação aqui do j igual a 0 até a cardinalidade de n, ou seja, o número de elementos que nós temos no conjunto n, menos 1. E isso daqui tem que ser feito somente para quando j é diferente de i. Então, isso daqui é para j diferente de i. E daí aqui vamos adicionar o termo na expressão. Então, vamos ter lá aqui expr1 ponto add term, adicionando aqui um termo, vamos colocar o coeficiente, que é 1, e daí a variável é y e jkr, seguindo exatamente a mesma coisa que nós tínhamos ali no modelo matemático. Então, expr1.addTerm, y e jkr. Fazendo isso daqui, nós temos, ao final da execução desse laço aqui, o desenvolvimento, a abertura deste somatório. Então, este for, com o if e essa adição de termo que aparece, é o equivalente a este primeiro somatório que nós temos aqui no conjunto 7 de restrições. E daí temos aqui uma segunda expressão para ser construída. E essa segunda expressão, da mesma forma, terá lá de j igual a 0, enquanto j for menor que quantidade de nós, j mais mais. E aí aqui temos que fazer com j diferente de i, e quando j é diferente de i, nós vamos colocar que expr2.addTerm, vamos adicionar ali o termo, coeficiente é 1, e agora aqui na variável, presta atenção que é yjikr. Então, aqui no primeiro era ij, agora aqui é ji. Se nós pensamos que o i está fixo, aqui quando nós temos o i fixo e estamos somando a variação do j, é sair do ponto i para algum ponto j. Agora, aqui nesse segundo caso, que o i aparece no segundo índice como fixo e o j que está aqui no primeiro índice é o que está variando, é chegar no ponto i a partir de algum ponto j. Isso daqui está dizendo o seguinte, que se sai do ponto i para algum ponto j, tem que chegar no ponto i de algum ponto j, né?
essa expressão ela poderia ser reescrita aqui dessa outra forma. Poderia escrever assim, que as duas são iguais. Então, se o veículo K chega com a requisição R no ponto I, ele tem que sair com a requisição R do ponto I. É isso que nós temos aqui. Essa parte é a chegada e aqui é a saída. É isso que essa restrição aqui está colocando. E tem que a carga sair no mesmo veículo que chegou, porque nós não estamos considerando a possibilidade de transbordo. Então, como não é possível aqui nesse nosso exemplo o transbordo, a carga tem que sair, caso ela chegue ali num ponto, com o mesmo dele. Esse conjunto aqui, que é o 7, eu vou deixar da forma como está, mas já adianta a gente vai ter que fazer algumas adaptações aqui, talvez, nele. Tá? Eu vou deixar até para a gente identificar aí o que tem de alguma coisa um pouquinho estranho e que possa estar faltando aqui nessa restrição. Então, isso daqui é a nossa expressão 2, é o que é esse segundo somatório. E daí nós temos que adicionar a restrição, modelo.addConst, adicionar aqui a restrição que expr1 menos expr2 é igual a 0. E esse daqui é o nosso conjunto 7. E daí nós temos para cada veículo, para cada requisição, para cada nó. Então, primeiro aqui colocando do veículo, então mais o K, ponto toString. Depois, fazendo aqui mais ali o underline, mais R, ponto toString, para dizer qual requisição que é. A gente coloca aqui mais uma separação com underline para colocar ali o i.toString. Então, pessoal, dessa forma aqui, nós temos a restrição completa, tá? Deixa eu até colocar aqui um pouquinho mais. Pode falar. Ali na expr2 não tinha que completar com... Tem, com certeza. Com certeza aqui, né? E outra coisa, a gente precisa abrir o outro for, porque o for da expr2 é o mesmo for da expr1 ali de cima, certo? Certo. É obrigatório abrir esses dois for? Não. Dois poderia fazer aqui tudo no mesmo, tá? Uhum. Vamos fazer o seguinte, vamos completar aqui, daí eu mostro como que ficaria no mesmo, mas poderia fazer no mesmo. Já adiantando aqui um pouquinho a resposta. Só dúvida de quem tem dificuldade um pouco de programação, só para mim entender. Mas pode perguntar e poderia fazer. Então, só para gente completar aqui primeiro, quais são os índices aqui nesse termo do expr2? JIKR. Exatamente, JIKR. Então, isso aqui eu tinha esquecido, fui tão automático que nem coloquei aqui. Agora, vamos ver ali essa observação que o Neri fez. Repara esse for que nós temos aqui. É de J igual a 0, enquanto J é menor que quantidade nós, J mais mais. Depois disso, nós entramos num if J diferente de I. É exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Então, poderia pegar e colocar aqui já o expr2.addTurn. Poderia fazer dessa forma e assim não precisaria colocar isso daqui. E o resultado seria exatamente o mesmo, né? Só observa aqui, IJKR e aqui JIKR. Então, é possível aproveitar essa estrutura aí tranquilamente. A maneira como fazer, se quer deixar dessa primeira forma que nós fizemos, ou essa segunda no mesmo somatório, é como cada um se sentir mais confortável.
o resultado ali é o mesmo e o tempo computacional que vai demorar de diferença é irrelevante aqui nesse caso. Eu gosto mais de deixar aqui separado, para conseguir ter ali esse controle do que é cada uma das partes. Então, quando vejo que tem essa parte aqui, já sei que é desse somatório. Aqui, que é desse somatório. Ainda mais quando vai entender ali depois o código. Mas poderia fazer de qualquer uma das duas maneiras. Bem observado aí, Neri, tá? Poderia colocar ali tranquilamente e ganharia esse espaço. Beleza? Ok, obrigado. Nada. Então, só, vamos analisar esse conjunto aqui de restrições. O que tem estranho aqui nesse conjunto a partir dessa descrição que eu fiz com vocês? O que está dizendo aqui é que se uma carga, uma requisição, ela chega num determinado nó com um determinado veículo, ela tem que sair deste nó com o mesmo veículo que ela chegou. Faz sentido essa restrição? Se você não vai ter transbordo, sim. Então agora eu vou pegar o seguinte. Isso aí, considerando que nós não temos transbordo. Deixa eu abrir aqui com vocês. Vou abrir lá aquela parte do nosso exemplo. Só, aqui nós temos aquele exemplo que nós tínhamos construído. Se nós pegarmos aqui, a carga 1, ela chega no ponto 2 com o veículo 1 e a carga 1 ela sai do ponto 2 no veículo 1. Isso aqui acontece. Agora, a carga 1, ela chega no ponto 4 com o veículo 1. E ela sairá daqui com o veículo 1? Ah, é mesmo. Ele não considerou quando chegar no final, né? Né? Então, aqui está o seguinte, que se ela chega... Lá ele tem que ser, sair... desculpa, mas ele tem que ser diferente do destino, né? Aquela regra. Então, começa a parecer um pouco estranho, né? Tem que ter uma coisa diferente do destino. Agora, além disso do destino, vamos ver aqui na origem. A carga 1, ela sai lá do local de coleta dela, que é o ponto 1, com o veículo 1. E como que a carga 1 chega no ponto 1? Tem que colocar a restrição, professor, que tem que ser diferente de origem e destino? Exatamente. A parte no que envolve origem e que envolve destino, nós vamos ter que tratar ali. Então, tem que fazer lá alguma coisa dentro de if, mexendo, para que não, que essa regra, quando é origem e quando é destino, ela não vale, né? Sim, eu acho que quando nós analisamos o artigo, a Liliane tinha até chamado a atenção para isso, né? Então, Eu tinha falado porque ele falou que tinha que prosseguir, eu falei, mas só vai prosseguir se não for o destino final. Dela, né? Exatamente. Então tá certíssima aí essa observação e faz todo o sentido aqui. Então, nós já sabemos que a maneira como está aqui, né? Isso aqui eu já trouxe então de antemão para vocês, vai ter alguma falha. O que eu vou fazer? Eu vou colocar para escrever o modelo da maneira como está, já sabendo que tem a falha, e daí nós vamos identificar quais são as variáveis de decisão que estão aparecendo nas restrições e que não deveriam. Porque isso vai nos ajudar a entender exatamente quais ifs colocar em quais lugares. Então, isso aqui é uma das maneiras, assim, quando se fala em estratégias de modelagem, pessoal, é sem fim, tá? Então, o que eu tento apresentar aqui para vocês
são coisas que eu já me deparei em algum momento de modelagem, fazendo para conseguir justamente fazer essas identificações aí de erros. E aqui a gente vai ver o seguinte, que a parte de sair algum erro, esse artigo, ele foi publicado numa revista extremamente conceituada, critério rigoroso de revisão, e acaba passando esse erro. Às vezes o erro passa, não significa, e com certeza não é o caso, de quem implementou de maneira errada. Mas na hora de fazer a transcrição, ou vai para as revisões, e nas revisões tem uma solicitação para troca de notação, ou depois até um erro digitação final, qualquer coisa acaba gerando essa parte de erro. Então, é natural que isso aconteça. E aqui, até vou pegar e colocar o... Será que eu fechei o PDF? Ah, não, está aqui o PDF, eu vi em algum lugar. Aqui. PDF, vê que não foi que eu, na hora que eu passei para o Word, aqui, né, assim como até a Liliane tinha observado, lá acho que foi isso 2 semanas atrás, né, Liliane, naquela aula que era em cima do artigo, ele não colocou aqui, então nós vamos ter que fazer essa consideração. Então, vou voltar aqui no nosso modelo. Professor, mas Oi? aquela aula você fez a gente pensar tanto que a gente achou até erro. Exatamente, essa que é a ideia. Então vou fazer vocês pensarem mais ainda. Fazer para conseguir achar. E isso é legal, né? De achar o erro, identificar. O Patrick conhece até essas 2 pessoas que eu vou falar, mas para quem não conhece, explicar um pouquinho o contexto. Tem 2 alunos que hoje estão no doutorado, que são o Alisson e a Adriana, e eles fizeram um mestrado no métodos numéricos. A Adriana era orientada por mim, o Alisson co-orientado por mim. Eles queriam trabalhar com problemas de escala, fazer escala de horário. Aí nós pegamos um artigo que tinha sido publicado numa revista boa, um artigo recente, e na época foram acho que, tranquilamente uns 3, 4 meses para conseguir reproduzir o que tinha sido feito no artigo. É claro que o conhecimento que nós tínhamos dessa parte da própria modelagem do Gurobi era menor, mas a forma como as restrições eram colocadas e entender não era fácil. Então demandava esse tempo aí mesmo, então ali foi um pensamento muito grande em cima da implementação. A gente devia ter guardado, não sei se a Adriana ou o Alisson tem, a maneira como ficou o papel do artigo, porque foi impresso esse artigo e daí ia lendo, relendo, fazendo anotações no próprio papel. Sim, ficou, pense um papel judiado. Então aquele era a prova que foi bastante trabalhado em cima. E é isso aí, é o ir pensando bastante que vai encontrando essa parte de até erro, né? Igual você falou, Liliane, vai pensando bastante, acha até o que tem coisa errada e realmente está com esse erro aqui na formulação. Então, voltando aqui... Gustavo? Oi, pode falar, verdade. Mas nesse caso, nós nos depararíamos com isso porque quando mandasse resolver, sempre daria infactível. Nesse caso, sempre daria infactível. Porque ele não conseguiria resolver essas restrições da partida Exatamente. Exatamente isso. Beleza. Exatamente. Daria infactível. E esse é um negócio legal. Essa parte, quando eu fiz a implementação a primeira vez aqui desse artigo, foi justamente isso. Eu não tinha feito essa análise toda. Eu peguei ali o artigo e fui fazendo aqui a transcrição e daí resolvia infactível. Eram com mais requisições, mais veículos. Falei, não, então vamos pegar e diminuir, colocar agora com menos requisições, menos veículos, para tentar entender o que acontece. E daí uma forma legal, se um dia vocês forem se deparar com isso, é fazer o seguinte: deu lá infactível o problema. Tentou reproduzir exatamente como estava no artigo, sem
fazer esse estudo detalhado que nós fizemos anteriormente e começou a dar infactível. O que é uma estratégia legal de fazer? Pega lá o que é o conjunto 1 de restrições e aumenta esse conjunto aqui inteiro. Então, é como se pegasse aqui e deixasse lá comentado. E coloca para resolver. Se continuar dando infactível, o problema não está só no conjunto 1. Pode até ser que tenha problema nele, mas tem problema em mais algum lugar. Agora, fez isso daqui e não deu mais infactível, então o problema está aqui no conjunto 1. E isso vai fazendo conjunto a conjunto de restrições. Aí, quando encontra aquele conjunto que é o que, tirando, o problema ficou factível, aí vai lá e faz análise detalhada em cima de cada restrição que está sendo gerada. Então, isso aí é uma estratégia para conseguir pegar justamente esses erros, tanto em modelagens próprias, como em modelagens que venham de terceiros. E o Gurobi não te dá nenhum tipo de ajuda em falar, olha, foi infactível porque eu não consegui atender a determinada restrição? Na maneira padrão dele, não. Tá? Ele não chega a dizer isso daí, não tem essa inteligência toda ainda, e o fato é por causa da própria maneira de modelagem. Tá? Existe uma outra estratégia também para conseguir ver essas infractibilidades, que seria o seguinte: em cada uma das restrições, a gente colocar o seguinte. Deixa eu fazer aqui isso aqui com vocês do lado. A gente pega e coloca assim. Pode ser aqui. Coloca, por exemplo, um D+, menos D-. Só. Quando fica infactível o problema, é porque não tem como o que está aqui do lado esquerdo ser igual ao que está do lado direito. Isso particularmente aqui na restrição de igualdade, mas a mesma ideia poderia expandir depois para restrições de menor ou igual ou maior ou igual. Então, o que nós fazemos? Criamos aqui essa espécie de duas variáveis artificiais. E daí, se o problema era que tivesse dando infactível, porque isso daqui só dava -1 a soma, agora dá para fazer com que o D+ seja igual a 1, e daí essa parte vira igual a 0. Porque você vai ter aqui o -1 com o 1, e aqui esse D+, teria que colocar ali tudo, né? O D+, a mesma coisa. K, R, I, tá? Porque é para cada restrição. Não é 1 e menos K, R, I. E daí, na função objetivo, colocaria-se num problema de minimizar que o coeficiente dessas variáveis é alto. Dessa forma, se tem solução factível para o problema, todas essas variáveis serão iguais a 0. Se não tem solução factível, tentará ter o menor número de restrições que sejam violadas. E a violação da restrição está associada com esses valores. Se nós pensarmos nessa parte aqui binária, nós podemos pegar e colocar, então, que esse D é exatamente essa quantidade ali que está faltando. Ou poderia ainda ter aqui um valor, poderia ter que o D multiplica, um valor lá, 9999, e daí o D aqui é uma variável contínua e vai se adaptar com quanto que faltou, quanto que sobrou, né? A gente colocando aqui também o 999 para que aquela restrição fosse atendida. E dessa maneira vira sempre factível. Essa ideia de fazer isso tem até um nome especial, que é fazer o goal programming. É você fazer a programação por objetivos. Você
coloca aqui que tem um objetivo que ter o menor número de restrições não satisfeitas, ter a menor distância em relação àquilo que gostaria. E tem problemas que eles precisam dessas variáveis daqui. Um deles, que até tinha trabalhado com um aluno, era fazer a tabela do Campeonato Brasileiro. São tantas restrições que tem por parte da CBF, Globo e clubes, que atender a todas as restrições que fossem desejadas seria impossível. Então tem que ter essas variáveis para você conseguir atender ao maior número possível das restrições. E daí o objetivo do problema é conseguir ter uma tabela que deixe de atender o menor número possível de restrições. Acho que eu até comentei com vocês que a NFL, né, a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos, ela usa o Gurobi para fazer a tabela dos jogos. E lá também, vendo a apresentação do próprio cara que é o responsável por organizar essa tabela ao longo desse processo de 3 meses, diz, atender todas as restrições que são colocadas é impossível. Então, um dos objetivos é tentar minimizar o número dessas restrições que não são atendidas. E lá, além disso, cada jogo é olhado como um ativo. Então, você quer maximizar o valor desses ativos e minimizar as restrições que não são atendidas. Então, até fui um pouquinho aí, dei uma volta grande em função das perguntas aí, mas acho que são coisas interessantes para colocar, mesmo que agora nós não vamos tratar isso diretamente, mas se em algum momento futuro vocês se depararem numa situação dessa de modelagem, vão lembrar que existem essas coisas, daí podem procurar lá na internet Go Programming, vão achar um pouquinho mais de descrição detalhada sobre isso. Mas a ideia é simplesmente essa, você colocar mais uma variável, menos uma variável para cada uma das restrições. E daí, com isso, você vai sempre tornar factível o problema. Valeu, obrigado. Beleza? Então, vou fazer aqui, voltar ali nessa ideia de colocar aqui esse conjunto 7, sem fazer essa distinção em relação à origem da carga e destino da carga, né, o local de coleta e o local de entrega dela. E daí nós vamos analisar o que acontece lá no modelo LP que é gerado. Então, vou pegar isso daqui, colocar para gerar o modelo matemático está lá gerado já. E agora vão ser vários arquivos que eu tenho que abrir aqui com vocês. Então, primeiro deles, tenho que abrir aqui o próprio modelo LP e vou aqui no conjunto 7. Vê que esse conjunto 7, como é lá para cada veículo, para cada requisição, para cada nó, já é um número maior aqui de restrições que nós temos no conjunto 7. Deixa eu voltar aqui e deixar deixar aqui mais para o alto. Deixa eu fechar aqui. Não vai fazer o que eu queria deixar na mesma linha, mas tudo bem. Então, aqui a gente pega e daí agora vai na parte das requisições, eu fechei. Então, vamos voltar lá. E tem aqui requisições. E vou deixar aqui aberto do lado o modelo matemático. Tá? Então, vamos pegar aqui esse caso. Isso daqui, o nosso primeiro é referente ao K, que é a requisição.
Não, K, que é o veículo, daí R, que é a requisição, e I, que é o nó. Então, eu vou pegar, aqui no caso, para a requisição 0, o destino dela é o 3. Então, se nós pegarmos este caso daqui, essa restrição, nós estamos falando do veículo K, requisição 0, destino 3. Nó 3. Olha aqui as variáveis que aparecem com o sinal negativo. y0300 menos y1300 e aqui a y2300. Então, isso aqui significa que se a requisição 0 chega com o veículo 0 no ponto 3, a partir do nó 0, do nó 1 ou do nó 2, a requisição 0 terá que sair com o veículo 0 do nó 3, ou para o ponto 0, ou para o ponto 1, ou para o ponto 2. Faz sentido nós termos essa restrição aqui? Então, a primeira pergunta é se a restrição faz sentido, mas o que não faz sentido é alguma variável que esteja nessa restrição, ou se a restrição inteira não faz sentido de existir. O que vocês acham aí nesse caso? Olha, É alguma variável ou a restrição inteira que deveria ser tirada? eu acho que a restrição inteira não, porque é como se fosse o pontapé inicial ali. O que soou estranho foi uma hora que você falou ali como se ele pudesse sair do 0 para ir para o 3, depois pudesse ir do 3 para o 0, quer dizer, ele podia voltar em vez de ir para Tá. frente. Mas isso é o seguinte, por que acontece isso dessa impressão do ir e voltar? E até me colocar dessa parte. Esquece por enquanto que o destino dessa carga, o local de entrega dela é a cidade 3, tá? Esquece por enquanto que a cidade 3 é o local de entrega da carga. Nós não sabemos se chegará pelo 0, pelo 1 ou pelo 2. E se sairá para o 0 ou para o 1 ou para o 2. Por isso que aparece aqui tanto o Y0300 como o Y300. E daí essa parte do 0 para o 3 e do 3 para o 0 satisfaria essa restrição e cairia naquele caso de subrota. Então, nós precisamos ter outras restrições que, em conjunto com essa, garantam que não ocorra subrota. Aqui, a ideia dessa restrição é fazer a garantia do fluxo, de que se chegou em algum nó, tem que sair daquele nó com o mesmo veículo. Então, pode parecer confuso isso do 0 para o 3 e do 3 para o 0, mas isso é algo natural, assim como do 1 para o 3 e do 3 para o 1, o do 2 para o 3 e 3 para o 2. Tá? Então, o que não vai deixar com que aconteça isso de fazer a subrota terá que ser outra restrição. Uhum. Fez sentido? Fez. Uhum. Só, vamos agora analisar aqui o seguinte. Vamos voltar aqui na pergunta para tentar entender se é a restrição inteira ou se é alguma variável. Vou voltar lá no arte. A explicação que aparece aqui do conjunto 7.
Ele diz o seguinte: mantém a requisição de conservação do fluxo em nós que não sejam de transbordos, requerindo que qualquer veículo trazendo uma requisição também deva sair levando a mesma requisição. Essa ideia, a ideia em si, ela vale para quando o nó é um nó de entrega da carga? Não, não vale. Não. A ideia em si, ela não vale para quando é um nó de entrega. Então, a restrição, ela não faz sentido para quando é um nó de entrega. Então, aqui no caso, não é fazer alguma eliminação de variável. É pensar que nós temos uma conservação do fluxo na parte da entrega, isso não faz sentido. O que faz sentido ter a conservação do fluxo é em nós que não sejam de entrega. E a mesma ideia nós podemos pensar nos nós onde acontece a coleta do item. Faz sentido ter conservação do fluxo no nó onde ocorre a coleta do item? Não. Também não. Significaria que para poder coletar, vamos supor que essa requisição 0, que o local de coleta é a cidade 0. Significaria que manter esse fluxo é que para coletar na cidade 0 e da cidade 0 levar para alguma outra, nós precisaríamos trazer de alguma outra cidade para a cidade 0. O que não faz sentido, porque está aqui no 0. Então, aqui, a correção não é em eliminação de alguma variável, mas sim na restrição. Essa restrição, ela não existe para quando o nó I é o nó de coleta ou quando o nó I é o nó de entrega da carga. Ok? Faz sentido agora nós pensarmos que isso daqui, que o I tem que ser o dos nós que não são nem de transbordo e nem os de coleta e entrega. Então, aqui na nossa formulação, o que nós vamos fazer é colocar o seguinte, que vou chegar aqui no 7, lá de novo, que ó, o local de coleta e entrega está associado aqui com a requisição. Então, nós podemos ter aqui uma variável que eu vou chamar de coleta atual, seguindo a mesma ideia que nós fizemos em conjunto anterior. E aqui, coleta atual é requisições na posição R, ponto coleta. E da mesma forma, entrega atual é requisições na posição R, ponto entrega. E daí o I, que nós estamos aqui fazendo, na maneira como está para todo o I. Mas nós queremos isso aqui somente quando o I seja diferente de coleta atual e o I seja diferente de entrega atual. E daí, nessa condição que nós queremos que a restrição seja criada. Então, toda essa parte que envolve a construção das expressões e a criação da restrição, de cada uma das restrições, ela entra aqui nesse if. Vou pegar aqui agora consegui mostrar para vocês. Ó. Então, a gente vai ter aqui, dentro da variação do i, que é só para quando o i é diferente do local de coleta e do local de entrega dessa requisição. Se nós tivéssemos ponto de transbordo, também ia ter que pegar aqui e ver de o i ser diferente, o i não pertencer ao conjunto de pontos de transbordo.
tá? Mas, por enquanto, isso aqui está de lado, porque eu não trabalhei com vocês alguma ideia que a gente possa fazer bem de conjuntos aqui na implementação. E daí agora, dessa forma, se nós colocarmos novamente para ser gerado o modelo LP, deixa eu fechar esse daqui só para não causar confusão minha na própria leitura. Deixa eu fechar esse daqui, beleza? Colocando aqui agora, para fazer a execução e a geração do modelo, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter aqui... Ó, errado. Vou pegar aqui, volto lá na pasta teste, modelo PDP. E daí aqui está lá o nosso modelo. Tem agora aqui o conjunto 7. E as requisições estão aqui. Se nós pegarmos ali a requisição 0, o local de coleta dela é o ponto 0 e o local de entrega dela é o ponto 0, é o ponto 3. Então, vejam que o último... Deixa eu só ver, deixa eu voltar lá no modelo, ver se eu fiz certinho. Deixa eu parar aqui que eu fiz besteira. Deixa eu fazer essa parte aqui certinha com vocês. Então, ó, nós temos, primeiro, é o referente ao veículo, depois a requisição e depois ao nó. Então, veículo, requisição e nó. Essa é a ordem que nós temos ali. Veículo, requisição e nó. Então, aqui, ó. Se nós pegarmos requisição 0, quando a requisição é 0, os nós 0 e 3 não devem gerar restrições. E é o que nós vemos aqui, ó. Para a requisição 0, veículo 0, requisição 0, tem a restrição só para o nó 1 e o nó 2. Ó, veículo 0, requisição 0, tem a restrição só para o nó 1 e nó 2. Veículo 0, para a requisição 1, tem só restrição para o nó 1 e o nó 3. Porque o nó 2 é o de coleta e o 0 é o de entrega. Se nós fizermos depois lá como veículo 1, vai ser a mesma coisa, ó. Veículo 1, requisição 0, tem as restrições só para o nó 1 e o nó 2, porque os nós 0 e 3 são, respectivamente, os nós de coleta e entrega. Então, dessa forma, nós não colocamos restrições, não criamos essas restrições para nós de coleta e de entrega. Não faz sentido pensar na conservação do fluxo na coleta e entrega. Entendido essa parte aqui agora, então? Esse N? Então, aqui, nós podemos dizer o seguinte, que essa parte é para todos os nós, tirando o transbordo. E aqui eu até posso fazer o seguinte, vou colocar uma anotação que não é a mais elegante de mas vou colocar o seguinte. Aqui, além dos de transbordo, nós temos que retirar
o local de coleta da requisição R, que é P de R, e o local de entrega da requisição R, que é o D de R. Então, aqui, além de se excetuar o próprio conjunto de nós de transbordo, tira-se também o de coleta e o de entrega. Se quisesse deixar numa notação melhor isso daqui, seria o seguinte, deixar aqui, já que é para fazer, então vamos fazer direitinho isso daqui. Não queria entrar em tanta anotação, mas... Opa, coloquei o errado. Aqui. Só, nós estamos tirando assim. Você sempre coloca o colchetes para quando define conjunto. Então, aqui nós estamos criando um conjunto, que é o conjunto dos locais de coleta e entrega. Nós estamos fazendo união de conjuntos. Fazer essa adição de elementos de conjuntos para criar um conjunto maior é fazer essa união de conjuntos. Então, unindo o conjunto dos nós de transbordo e os de coleta e entrega dessa requisição, esse conjunto nós queremos que seja excluído dos nossos nós, das nossas cidades ali da rede. Como, no caso aqui, está como vazio esse possível conjunto de nós de transbordo, aqui é o vazio, de maneira que os únicos a serem excluídos são os nós de coleta e de entrega das requisições. Ia fazer uma outra maneira ali um pouquinho mais alternativa, mas vamos aqui no mais correto matematicamente. Beleza? Podemos ir para o próximo? Podemos ir para o conjunto 8? Vamos lá, que daqui a pouco são 10 horas e a gente nem viu. Então, bora, né? Então, vamos ir para o 8 é um conjunto tranquilão para a gente fazer, hein? O 8 é quase um bônus aí, esse conjunto para a criação. Vamos ver lá que ele é bem rápido. Nós temos para todo I, todo J diferente de I, todo K e todo R. E simplesmente ali YIJKR menor ou igual a XIJK. É aquilo que nós já vimos que o veículo K só pode levar do ponto I para o ponto J a carga R se o veículo K for do ponto I para o ponto J. É isso que essa restrição aqui está dizendo. E ela vale para qualquer arco dentro desse grafo, para qualquer veículo, para qualquer requisição. Então, isso daqui é colocar ali, seguindo a nossa mesma ordem. Eu vou colocar aqui I igual a 0, enquanto I for menor do que quantidade nós, fazemos I mais mais. Aí tem o próximo, que é o J. Então, for int J igual a 0, enquanto J for menor que quantidade nós, J mais mais. Isso daqui só faz sentido, nós só podemos fazer para I diferente de J. Então, já fica aqui para I diferente de J. Aí, dentro disso, vamos fazer a variação do K. Então, for int K igual a 0, enquanto K for menor do que quantidade de veículos, K mais mais. Aí, aqui dentro, a gente vai fazer a variação das requisições. Então, for int R igual a 0, ali faltou uma parte, eu já corrijo em cima na linha. For int R igual a 0, enquanto R for menor do que quantidade requisições, fazemos K, K não, R mais mais. R aqui das requisições mais mais. Aqui, o que eu fiz, eu coloquei um menor no lugar do ponto e vírgula. E daí isso gerou erro. Agora foi lá tudo certinho. E daí aqui, pessoal, nós não precisamos usar a expressão com o addTerm,
Porque não tem somatório, não tem qualquer coisa. Aqui é direto. É adicionar a restrição modelo.addConstr de que I, J, K, R é menor ou igual a X, J, K. Direto aqui dessa forma. E temos que dar um nome para essa restrição. E vamos seguir o mesmo padrão que nós estamos adotando em todas. É o conjunto 8, então R8, underline, e aqui a gente vai ter o IJKR. Então, aqui vai ficar mais i.toString, mais underline, mais j.toString, mais underline, mais k.toString, mais underline, mais r.toString. Então, só para ficar ali que é o R8IJKR. E essa restrição daqui é uma restrição que o entendimento dela, matemático, é mais simples até do que as demais. Só que você já consegue imaginar que a quantidade de restrições que será gerada aqui por esse conjunto. Porque é para cada I, para cada J dividido de I, para cada veículo, para cada requisição. Então, isso daqui, fazendo aqui rapidinho, né, seguindo ali até, bem lembrado pelo Oberdan, que 10 horas, às vezes, chega antes do que a gente imagina. Então, para mostrar para vocês aqui de maneira rápida, para poder gastar um pouquinho mais de tempo ali nas outras partes. O que vai acontecer aqui, ó? Agora, esse modelo, olhem a quantidade de restrições que foram geradas para esse conjunto 8 que nós temos aqui. Então, gera-se uma quantidade grande de restrições para esse conjunto. E, como quase toda aula aí eu faço alguma coisa com vocês que envolve fazer algum cálculo aqui no Excel, eu vou pegar e abrir aqui para a gente fazer uma conta bem rápida. Vou colocar aqui número de nós, números de veículos e número de requisições, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade de restrições do conjunto 8. Então, quando eu coloco esse jogo da velha aí, é um padrão para dizer que é quantidade. Então, quantidade de restrições que nós temos no conjunto 8. Nesse nosso exemplo, nós temos 4 nós, temos 2 veículos e 5 requisições. Primeira coisa, é para todo I. Então, aqui vai ser para cada um dos nós. Aí, para todo J, que é diferente de I. Ou seja, é fazer essa quantidade aqui, menos 1, que é todo menos o próprio I, que já foi escolhido ali, fixo anterior. Vezes, daí para todo K, então, vezes quantidade de veículos. Para toda requisição, vezes aqui a quantidade de requisições. Então, só nesse exemplo pequeno, nós já tivemos 120 restrições. Se pegasse um outro exemplo não muito maior, mas que nós tivéssemos lá 8 cidades possíveis para serem passadas, colocar aqui 5 veículos e tivéssemos lá 15 requisições. Esse número de restrições aqui já vai para 4.200. Então, é uma restrição simples, parece ingênua ali a maneira como ela é, só que ela gera uma quantidade gigantesca de restrições, aquele conjunto. E quando nós temos uma quantidade grande de restrições, o próprio arquivo .lp já vai ficando um arquivo grande, tá? Então, às vezes tem restrições que parecem que são simples ali, ingênuas, não causam problema algum, mas acabam gerando uma complexidade grande ali a ser tratada. Então tem que pensar que quando coloca e modela um problema nessa nossa construção, que tenha 8 nós, 5 veículos e 15 requisições, só pelo conjunto 8 já será um problema com 4.200 restrições.
E isso cresce, né? Se nós mudássemos aqui, nós não trocou muito, mas nós temos que decidir 15 veículos com 50 requisições que nós temos dentro de um dia. Tá lá, são 42 mil restrições só aqui nesse conjunto 8. A gente vê que é um tipo de problema que o número de restrições dele cresce muito conforme nós aumentamos o número de veículos que nós tenhamos, ou o número de requisições, ou o próprio número de nós. Em contexto prático, é mais comum aumentar o número de requisições e nós do que próprio número de requisições e veículos do que o próprio número de nós. Então, às vezes, tem que fazer um primeiro lote de resolução, depois um outro lote, de maneira que seja tratável. Beleza? Aqui, conjunto 8 resolvido, podemos seguir em frente para o 9, que é o último desses aqui que nós estamos modelando? Podemos sim. Vamos sim? Todo Sim. mundo? Vamos. Então, bora aqui para o 9, e se der tudo certo, a gente faz uma primeira tentativa de resolução ainda hoje. Né? Se vai já sair certo essa primeira resolução, se vai ter que fazer alguma adaptação, nós vamos saber aí no decorrer desses minutos que temos pela frente ainda. Então, bora lá para o conjunto 9. Conjunto 9 é aquele conjunto que controla as capacidades dos veículos. Como os veículos têm capacidade finita, nós não podemos excedê-la. Então, é o que esse conjunto 9 aqui está fazendo. E ele será em cada trecho possível de ser percorrido pelo veículo para cada veículo. É o que nós temos aqui. Para todo I, para todo J diferente de I, para todo veículo. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa. Só eu vou, para ficar um pouco mais fácil depois a leitura no modelo LP, eu vou inverter. Eu vou colocar aqui o para todo K antes do I e J. O que a gente faz? Para cada veículo, cada um dos trechos. Na maneira anterior, a gente ia fazer para cada um dos trechos, para cada veículo. Então, a leitura vai ficar um pouco mais fácil se nós seguirmos nessa ordem, de para cada veículo fazer cada um dos trechos. As duas formas estariam certas matematicamente ali em termos do modelo. Isso aí vai facilitar um pouco a nossa leitura. Então, lá. Só uma perguntinha. Claro. No caso dessa restrição, ela é da capacidade, por exemplo, assim, o caminhão, tal, cabe tanta quantidade de requisições, ou ela também considera o peso da via, por exemplo, que ele está transitando? Tá. Nessa parte daqui, até um negócio, uma boa pergunta aí que dá para até explicar um pouquinho a mais aqui. Olha o que nós estamos analisando. Esse U está com o índice K, referente à capacidade que o caminhão tem. Então, essa capacidade que o caminhão tem, ela não está dependendo da via. Ou seja, ela não está dependendo de qual que é o nó de origem, qual que é o nó de destino. O que nós poderíamos ter? Vamos supor que cada veículo, em cada via, tivesse uma capacidade diferente. Ele fica limitado, obviamente, entre qual que é o mínimo da capacidade dele e a capacidade da via. Se a capacidade dele é de 20 toneladas e a via só pode 10 toneladas, a capacidade dele naquela via é de 10 toneladas. Né? Se a capacidade dele é de 20 toneladas, mas numa determinada via, e numa determinada via a capacidade é de 30 toneladas, a capacidade do caminhão naquela via será de 30 toneladas. Se nós quiséssemos fazer essa diferenciação, nós poderíamos até colocar aqui um UKIJ. E daí isso seria qual que é a capacidade do caminhão K quando ele trafega pela via IJ.
E daí, esse U, K e J, ele seria dado pelo mínimo entre a capacidade nominal do caminhão e a capacidade da via. Então, a gente consegue fazer dessa forma. Poderia ainda fazer um outro tipo de análise. Na via não chega a ter o problema, mas na cidade I, em cada cidade, tem um máximo de peso que pode ter. Então, nós poderíamos ter aqui associado com um UKI, de maneira que ele não poderia passar pela cidade I estando com mais do que tanto peso. Daí daria para tratar aqui dessa forma. Então, a gente tem essa liberdade em função de como que define aqui esse UK. A mesma ideia é o que nós tínhamos lá na função objetivo. Lembra que está aqui CIJK? E esse CIJK significa o seguinte, que cada veículo K tem um custo entre o ponto I e o ponto J. E isso pode acontecer por ter veículos com número de eixos diferentes, veículos de tipos diferentes, etc. Se nós tivéssemos que todos os veículos tivessem o mesmo custo dentro de um mesmo trajeto, nós poderíamos aqui simplesmente deixar como sendo C e J, porque daí o custo seria o mesmo para todos os veículos. Quando nós queremos diferenciar para o veículo, nós colocamos aqui o K. Nesse conjunto de restrições, a ideia é o contrário. Nós já temos aqui a capacidade do veículo, mas se nós queremos também diferenciar a capacidade do veículo para cada trecho, nós podemos colocar aqui o IJ de índice. Então, voltando ali à pergunta original, neste modelo, nós consideramos que a capacidade do veículo é sempre a mesma. Mas, para tratar isso de sendo diferente conforme a via, seria aqui com a criação desses índices. E é claro que fazer isso traz a necessidade de mais parâmetros adicionais, porque nós teríamos que ter, além disso que nós estamos lendo, né, que já envolve ali as requisições, os veículos e as distâncias, nós teríamos que ler qual que seria a capacidade de cada um dos trechos da via. Entendido? Entendido, sim, professor. Obrigada. Entendido. Então, essa aqui é... Então, assim, pessoal, é sem fim o que dá para fazer. Além, outra coisa aqui natural, nós estamos considerando nessa restrição somente uma capacidade, somente peso, né? Que foi a maneira como passei para vocês. Mas nós podemos ter capacidade de peso, capacidade de volume e também bastante presente no Brasil, capacidade de valor. Às vezes tem caminhões que saem em peso com uma ocupação baixa, em volume com uma ocupação baixa, mas não é possível colocar mais carga por questão do valor da carga, que daí a carga fica com um valor muito alto e tem dificuldade em seguradora ou o próprio esquema de isca batedor necessário para fazer esse transporte. Então nós podemos ter múltiplas capacidades e sempre você fica limitado pela menor delas. Então, poderia ter aqui, então, que o UK define a capacidade em peso do veículo K. QR é a quantidade em peso da requisição R. Aí poderia ter aqui uma outra letra, por exemplo, SK, que fosse a capacidade em volume do veículo K. E TR, que fosse o volume da carga R. E a mesma ideia para valor ou qualquer outra dimensão. Assim como ainda dá para expandir e colocar que conforme você pode ter ali pelo valor, em termos de uma escala de custo, que até tal valor é um custo por distância, tal faixa de valor é um outro custo, também dá para tratar. Só que tudo isso vai trazendo mais complexidade aqui, tanto na formulação como na própria resolução dele. Então,
continuando aqui, né, daí nós tínhamos parado, colocar aqui que agora esse é o conjunto 9, e aqui vai ficar limite k igual a 0, enquanto k for menor do que a nossa quantidade de veículos, se faz k mais mais. Aí, dentro desse k, para cada k, vai ter aqui uma variação igual a 0, enquanto i for menor do que quantidade de nós, i mais mais. Aqui dentro, que vai variar o j, for int j igual a 0, enquanto j for menor do que quantidade nós, j mais mais. E precisamos que o i seja diferente do j. Então, vamos colocar aqui i diferente do j. Bom, para cada um desses casos aqui, né, ó, para todo k, para todo i, todo j diferente de i, nós vamos ter QR representa qual que é o peso da requisição R. Então, nós vamos precisar que a cada trecho de cada caminhão, a capacidade dele seja respeitada. Então, se o caminhão K está levando a requisição R de I para J, essa variável aqui é 1, o 1 será multiplicado pelo peso dessa requisição R. Caso não esteja levando, essa variável aqui é 0, e o peso da requisição R não tem relevância. Então, vamos precisar construir essa expressão que tem aqui do lado esquerdo. Então, novamente, exp.clear, para zerarmos a expressão e iniciarmos ali o somatório. Para fazer esse somatório, vamos ter aqui um for de int r igual a 0, enquanto r for menor que quantidade requisições, r mais mais. Daí aqui vamos fazer o seguinte, exp.addTerm, vamos adicionar aqui o termo, e aqui o nosso coeficiente, que antes era sempre 1 em todas as outras, o coeficiente da variável IJKR é o QR. QR é o peso da requisição R. E isso aqui está lá em requisições, na posição R, ponto peso. Tá como quantidade. Eu falei peso, mas está como quantidade. Agora o que eu lembrei, eu fiz com vocês lá, que era a quantidade de pallets, né? Então, quantos pallets tem a requisição e qual que é a capacidade do veículo em pallets. Tá? Às vezes é mais comum nos exemplos de trabalhar em peso, que eu fiz esse com pallets com vocês, não tinha lembrado. Então, essa quantidade é a quantidade de pallets a ser transportada. E a variável é a variável y e JKR. Uma vez que nós temos esse somatório, nós precisamos colocar a restrição que esse somatório é menor ou igual a UK, que é a capacidade do veículo K, essa capacidade de quantos pallets ele pode carregar, que multiplica a variável x e jk. Então aqui a gente adiciona a restrição, modelo.addConst, e daí aqui fica exp menor ou igual a veículos na posição K, ponto capacidade, e isso aqui multiplica a variável x, jk. Sempre lembrando o seguinte, isso aqui, o veículos na K, ponto capacidade, não é variável de decisão, é aquele parâmetro lá conhecido, tem aquele valor já conhecido. E, seguindo a mesma ideia de nome das restrições que nós tivemos anteriormente, essa aqui é a R9, underline K, underline K, mais, tem que colocar aqui para concatenar, mais K ponto toString, mais underline, mais I ponto toString,
mais underline mais j.toString. E dessa forma nós temos essas restrições aí do conjunto 9 adicionadas. Então, vou fazer agora aqui com vocês, vou voltar para tudo aqui no Visual Studio. Então, vamos colocar lá para realizar essa resolução. Resolução não, aqui está só a geração do modelo. Então, foi gerado lá o modelo LP. E se nós pegarmos aqui, nós vamos ter aqui modelo.lp, bloco de notas, está aqui o modelo LP, e estão aqui as nossas restrições do conjunto 9. Olha o que está aqui, esse 15 que aparece aqui multiplicando a variável x0, 10 é referente à capacidade do caminhão 0. Então, o caminhão 0 no trecho é 0,1, caminhão 0 no trecho 0,1, ele não pode levar mais do que 15 pallets. Se ele levar a requisição 0, caminhão 0, no trecho 0,1 levar a requisição 0, essa requisição 0 tem lá 5 pallets. A requisição 1 tem 2 pallets. A requisição 2 tem 7, a 3 tem 6 e a 4 tem 8. Então, o total que esse caminhão 0 pode levar no trecho 0,1 não pode ser excedido. É isso que essa restrição aqui está dizendo. Então, por exemplo, ele não pode levar simultaneamente as cargas 4, 0 e 1, porque... Opa, não, essa aí não pode. Vou colocar aqui mais outra. A 4, a 3 e a 0. Se ele levar a 4, a 3 e a 0, ele vai estar levando 14 mais 5, 19 pallets, e excede essa capacidade aqui de 15. E a mesma coisa se nós pegarmos aqui o caminhão 0, essa mesma ideia vale no trecho 02, no trecho 03. Vale no trecho 10, no trecho 12, no trecho 13, no trecho 20. Em cada um dos trechos, o caminhão tem essa restrição de capacidade. Depois, o caminhão 1, a mesma coisa, tem essas restrições. Caminhão 2, se nós tivéssemos, a mesma coisa. Então, nesse caso, nós temos um modelo LP aqui. Uma vez que nós temos o modelo LP, nós podemos tentar resolver esse modelo LP. Então, vamos vir aqui. Temos lá nosso método para criar e resolver o problema. Já criamos, escrevemos o modelo LP. E vou colocar agora o seguinte aqui. Modelo.optimize e ver o que ele vai resolver. E aqui, colocar o seguinte. Modelo.write e daí para escrever a solução. Então, vou colocar aqui que eu quero que escreva o arquivo .sol. Quando a gente coloca o write LP, não é porque está aqui antes do optimize que ele escreve o modelo. Poderia até colocar isso depois, tá? A gente poderia até fazer assim. Então, também está ok. É que quando tem aqui a extensão LP, já se sabe que tem que escrever o modelo LP. Quando tem aqui a extensão .sol, que tem que escrever o arquivo .sol. E agora, nesse caso, salvei aqui, vou colocar para executar e vamos descobrir se resolveu e achou solução para esse problema. Então, agora, lá na pasta teste, nós temos, além do modelo .lp, nós temos aqui o modelo .sol. E nesse modelo .sol, tem aqui uma resposta que saiu. Então, tem essa resposta e nós podemos fazer a mesma coisa que nós já fizemos outras vezes. Copiamos isso daqui
vou lá numa planilha no Excel, colo aqui a resposta, mandamos quebrar de texto para coluna, aqui o delimitado colocar pelo underline e também pelo espaço para fazer aquela separação do que é o valor. Concluir. Aqui está o objetivo 22.05, né? Então, até vou copiar esse aqui, deixar aqui do ladinho, 22,05, que é para nós sabermos qual que foi o custo total que foi obtido. E essa parte nós podemos dizer o seguinte, que é a variável, se é x ou y, aí I, J, K e R. Opa, aqui I, J, K e R e valor. As variáveis x, ela tem somente índices I, J e K. Então, tudo isso que está aparecendo aqui é o valor dela, né? Então, ela não tem aqui o índice R. Mas só para conseguir trabalhar no mesmo padrão, daí está aqui a dos Y, I, J, K, R. Vamos ver primeiro, em relação às variáveis x, o que nós temos. Vou fazer aqui rapidinho, depois eu vou passar tudo isso daqui para vocês. Deixar aqui as variáveis x, só as que têm valores iguais a 1. Olha o que diz aqui. Veículo 0, ele está dizendo assim, então, vamos colocar aqui, ó, que o veículo 0, ele sai do ponto 0, vai para o ponto 1, e do ponto 1 ele vai para o ponto 3. É aqui, ó, do 0 para o 1, 1 para o 3. Isso que está ali colocado. E que o veículo 2, que o veículo 1, ele sai do ponto 0, vai para o ponto 1 e sai do 2 e vai para o 0. Na verdade, esse 2 para o 0 é o que vai aparecer aqui antes. Então, ó, o veículo 1 foi do 2 para o 0 para o 1. E o veículo 0, né, o veículo 1 do 2 para o 0 para o 1 e o veículo 1 do 0 para o 1 para o 3. Vamos ver quais cargas que são levadas. Se nós colocarmos aqui as variáveis y iguais a 1, nós temos aqui o seguinte. Vou pegar a carga 0. A carga 0, ela vai do 0 para o 1 e do 1 para o 3 com o veículo 0. Então, aqui, posso dizer o seguinte, que a nossa requisição 1, ela vai do 0 para o 1 e do 1 para o 3 com o veículo 0. Ela faz todo o trajeto aqui dela com o veículo 0. A nossa requisição 1, ela vai com o veículo 1 do ponto 2 para o ponto 0. Tá aqui, ó, vai com o veículo 1 do 2 para o 0. Faz esse primeiro trecho aqui com o veículo 1. A carga 2, ela vai com o veículo 1. E ela faz o trajeto dele... A requisição 2, ela vai com o veículo 1 e faz o trajeto dele inteiro, do 2 para o 0 e do 0 para o 1. E a carga 3, ela vai com o veículo 0, fazendo com ele o trajeto do 0 para o 1. A carga 4 vai com o veículo 0, fazendo com ele o trajeto do 1 para o 3. Então, nós temos aqui a solução desse exemplo. A gente vê que, aparentemente, está tudo certinho aí com o que está acontecendo. O que fica aí como tarefa para vocês, já de início? Pegar esse arquivo, eu vou passar para vocês ali o arquivo .sol, assim como o modelo, eu pego e deixo lá
passa no GitHub, compartilho o link com vocês. E vocês vão pegar e construir daquela mesma forma que nós tínhamos feito aqui esse desenhinho, vocês vão fazer a mesma ideia de veículo, qual que é o trajeto que ele faz, qual que é o trajeto que cada um dos veículos faz e quais cargas que ele leva, quais requisições em cada trajeto e com qual peso fica ocupado. Feito isso, vocês vão fazer um passo além. É pegar esses arquivos aqui de requisições e aumentar. Criar aqui uma requisição 5, uma requisição 6, uma requisição 7 e assim diante. Nos veículos, fazer a mesma coisa, criar mais veículos. Neste momento, não precisa criar mais cidade por enquanto, tá? Só criem mais cidades depois que vocês conseguirem fazer com mais requisições, com mais veículos e tudo funcionar corretamente. Aí, se conseguiu fazer isso, aí pode criar aqui uma 5ª cidade, uma 6ª cidade e colocar novas requisições que tenham coletas e entregas dessas cidades, outros veículos, ou mesmo alterar o local de coleta e entrega de cada veículo, coleta e entrega de cada requisição e origem e destino de cada veículo. E ver se o modelo vai continuar funcionando em todos os casos ou se de repente em algum deles vai aparecer alguma coisa inconsistente e estranha na solução. Então, essa que é a ideia aí para vocês seguirem trabalhando até a próxima semana. E daí na próxima semana eu volto com isso daqui numa primeira metade da aula e pretendo na segunda metade da aula começar aí com um conteúdo novo. Beleza? Pode ser assim, entendido, dei uma acelerada aí nesse final para a gente conseguir chegar aí nas 10 horas com o que era o conteúdo aí de hoje, mas, pessoal, fiquem aí à vontade, qualquer pergunta, comentário, mandem bala aí. De minha parte, por incrível que pareça, nada a adicionar e nem a questionar. Entendido? Ficou assim, quando você monta ali a solução no Excel, faz todo sentido, né? Você ter a sequência, o carro, a requisição e tal. E outra coisa que para mim ajuda, eu confesso que no começo da aula, até resgatar na memória essa sequência, toda a estrutura envolvida no problema, é difícil, mas agora no final, assim, o K, o R, todos os índices ali já é meio natural, você vai falando na cabeça, já vai montando o que é aquilo ali. Né? É só isso que eu queria comentar. Mas é isso mesmo, quanto mais você fica em cima do problema, mais natural ele fica, né? Então e aqui tem que pensar essas duas coisas mesmo. Tem a parte do que envolve a própria necessidade do C#, o que envolve a estrutura de dados para armazenar os parâmetros e o que envolve a construção do modelo matemático e todos os itens associados a eles. Então, são várias coisas juntas, mas tem que ser assim para a gente conseguir fazer os modelos. Tá? Então, é isso aí mesmo, essa que é a essência. Beleza. Por mim, tranquilo, só tenho a agradecer. Isso. Neri, está com o microfone aberto aí, alguma coisa? Não, quando a gente passa para o físico ali, né, coloca no Excel, você começa a ter uma noção um pouco melhor, como o Berdan falou, do que o programa, né, o modelo está executando lá dentro. Mas agora é como a Liliane, o pessoal todos falaram, tem que sentar em cima desse modelo, né, e olhar linha por linha, fazer esse exercício que se pediu para ver se funciona, se não funciona. Exatamente, fazendo isso aí. Só teve uma das coisas assim que eu acho legais, né, dentro de toda essa parte de programação matemática, é que a gente consegue partir de um problema que é completamente real,
Aí tem que fazer todo um trabalho matemático e computacional para conseguir modelar e resolver, e no fim você consegue voltar para o desenho da solução do que era o problema original. Então você consegue ter um negócio do começo ao fim, de forma que quando vai trabalhar numa parte operacional e alguém passa aqueles parâmetros de qual que é a característica do problema, e você entrega a solução de como operacionalizar, para quem vai colocar aquilo em prática, não precisa ter a menor ideia de tudo que aconteceu no meio do caminho. Então você consegue pegar e trabalhar essas coisas de maneira bem independente. É claro que o mais trabalhoso de tudo é o que acontece aqui nesse meio do caminho, mas você consegue chegar nessa solução mesmo de desenho, você consegue desenhar a própria solução, que é aquele exemplo que nós temos ali no PowerPoint. Daí teve uma vez uma palestra, estava vendo de um professor lá da Federal de Santa Maria. Ele dizia o seguinte, né, os problemas de otimização combinatória é esse caso que você tem diversas variáveis e tem uma combinação grande de valores que elas podem assumir. Como é possível desenhar, fazer a solução? Às vezes o desenho é fácil, tem muita gente que acha que é fácil resolver. E a gente vê que o resolver é um passo bem mais complicado do que o próprio entendimento ali do desenho. Mas é isso aí que faz a solução completa. Tá? Então, pratiquem bastante aí em cima desse exercício. Agora vocês têm um cenário em que é possível fazer essa prática aí completa, porque tem tanto já o exemplo de como que os dados devem ser carregados, tem um procedimento para carregá-lo, tem um procedimento para gerar o modelo matemático, escreve o modelo LP, escreve a solução quando é possível encontrar solução factível, e a gente sai aí com a solução do problema, e daí uma vez que tem o arquivo .sol, consegue pegar, trazer para o Excel e desenhar novamente ali a solução. Então, vocês têm aí todos os recursos possíveis para trabalhar em cima do entendimento. Só mais alguma coisa aí? Liliane, Moisés, Patrick, Andrei, Adalberto, Andrei de novo, né, o outro Andrei. Quero agradecer. Opa, cortou, Liliane. Só agradecer e desejar uma boa noite, professor. Para vocês também. Uma ótima noite aí para todo mundo. Ótima semana. Valeu, professor. E nos vemos semana que vem. Pessoal, valeu, obrigado. Uma coisa, última, isso aqui é 30 segundos, tá? Só antes de encerrar. Semana que vem ali, então, ficou a entrega do primeiro trabalho. E o segundo trabalho, já para adiantar aí para vocês, ele terá o molde igual foi o do primeiro. É um trabalho em duplas. A única coisa que agora tem que ser uma dupla diferente do que foi a dupla do primeiro trabalho, ou individual, tá? Só não pode repetir a dupla, única exigência. E o que vocês vão fazer, no primeiro trabalho, era fazer em cima de P medianas. O segundo trabalho pode ser em cima de qualquer problema. Então, vocês podem pegar um caso qualquer aí que vocês imaginem, pode ser baseado em artigo, em outros trabalhos, em trabalho de vocês, em coisas que vocês possam achar legais e fazer o modelo. Né? A mesma ideia de apresentar ali o que é o problema, a revisão de literatura sobre ele, como implementou e resultados que chegou. Tá? Então, já podem ir pensando aí nesse segundo trabalho. Beleza? Tá bom. Beleza. Beleza. Então, fechou.